E hoje é dia do quadro de A a Z com CFMV. E antes de começarmos a entrevista com o convidado de hoje, eu quero te lembrar que estamos ao vivo no YouTube, youtube.com/canal Rural BR. E lá no chat você pode enviar a sua dúvida para no nosso bate-papo do dia, que é sobre sanidade na suinocultura, e o especialista te responde. O Brasil é um dos principais produtores e exportadores de carne suína no mercado mundial. Entre 2022 e 2023, abrimos novos mercados como Peru, Canadá e México, países que confiam na carne que produzimos devido aos nossos excelentes status sanitários. As principais regiões produtoras de carne suína no Brasil são livres de febre aftosa e peste suína clássica sem vacinação. Lembrando que o país também é livre de uma das principais doenças do setor, a peste suína africana. Toda essa conquista é graças ao trabalho em conjunto dos médicos veterinários e produtores para manter o rebanho seguro. Quem conversa mais com a gente sobre a sanidade na suinocultura é o médico veterinário, gerente de saúde animal na Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, Rafael Gonçalves Dias, que já está com a gente. Rafael, um bom dia. Muito obrigada pela presença aqui no programa. Olá, bom dia. Eu que agradeço a participação, quero agradecer a indicação do Conselho Federal de Medicina Veterinária e a vocês aí do Canal Rural pela oportunidade. Nós é que agradecemos. Rafael, de que forma o médico veterinário pode trabalhar a educação sanitária junto aos produtores para garantir sanidade do rebanho suíno, sobretudo na vigilância e prevenção de doenças como a peste suína clássica e febre aftosa? Você citou aí duas doenças de alto impacto econômico, principalmente, né? Peste suína clássica, peste suína africana e febre aftosa são doenças que, se a gente tiver no nosso rebanho comercial, certamente vai afetar a nossa economia, porque a gente vai deixar de exportar os nossos produtos no mesmo momento onde houver a notificação. Então, a participação do médico veterinário, que é aquela pessoa que está em contato direto com os animais, que está em contato todos os dias com produtores, é fundamental nesse processo. É o veterinário que vai orientar os produtores, os manejadores, quais são os sinais clínicos dessas doenças, como devem ser feitas as notificações, como tem que ser feito o trabalho em cima do controle dessas doenças, principalmente na prevenção de doenças de alto impacto como essas, né? Então, é importante a participação dos médicos veterinários, eles são um elo da cadeia, a gente considera parte do serviço veterinário oficial do Brasil, né? Então, a participação dos médicos veterinários nesse processo, ela é necessária para que a gente continue cada vez mais conquistando novos mercados. Com certeza. Agora a gente vai ver com o pessoal de casa os estados que já possuem reconhecimento internacional de zona livre de febre aftosa sem vacinação. Olha lá. E nesse outro mapa, perdão, pois não, Rafael? O Brasil já faz mais de 16 anos que não tem febre aftosa, né? Então é uma doença que já temos há mais de décadas que não há ocorrência da doença, e o Ministério tem um plano de suspender e retirar a vacinação gradualmente dos estados. Começou pelo Acre, Rondônia, Paraná e Rio Grande do Sul, Santa Catarina já era, e outros estados devem aderir a esse processo nos próximos anos. Eu vou mostrar agora um outro mapa. Nós vamos ver as áreas livres de peste suína clássica no Brasil. A peste suína clássica está presente no norte e nordeste do Brasil, apesar de serem regiões onde não há uma produção comercial significativa, mas o risco de introdução dessa doença no sul e em estados onde se produz muito suíno é preocupante, por isso há também um trabalho sendo desenvolvido para erradicar essa doença no norte e no nordeste do Brasil. Legal. Quais as principais medidas para se manter o isolamento da granja, eu digo em relação à distância segura de possíveis focos de vetores, Rafael? No Brasil, a gente tem alguns animais como o javali, por exemplo, que está presente em diversos estados, que pode ser uma fonte de contaminação de doenças, né? Com a própria peste suína clássica, a gente tem a ocorrência aqui no Brasil. Então, é necessário que seja investido nas granjas em medidas de biosseguridade, ou seja, as granjas têm que ter tela, tem que ter cerca, tem que ter um vestiário para o produtor ou as pessoas que têm manejo com os animais terem roupas adequadas para fazer essa visita aos animais, né, para poder ter contato com esses animais. Impedir a entrada de pessoas alheias ao processo produtivo, principalmente pessoas que vêm de outros estados, outras regiões, outros países que têm a ocorrência dessas doenças, é fundamental para que a gente possa prevenir
e evitar a introdução dessas doenças aqui no nosso plantel, né? Então, são medidas simples, requerem algum investimento, alguns cuidados, mas que de forma preventiva vai evitar que a gente tenha essas doenças de alto impacto aqui no nosso plantel. Como fazer o tratamento correto de efluentes e o destino correto dos resíduos, visando garantir a qualidade do rebanho? Hoje a gente considera resíduos, principalmente os dejetos e as carcaças de animais que morrem eventualmente nas propriedades rurais. Então, esses dejetos, esses resíduos, o produtor, na verdade, acaba sendo um problema ambiental para o produtor, mas que com a evolução da produção, o produtor vem aproveitando esses dejetos para poder até ter uma fonte de renda. Hoje, várias propriedades rurais de produção de suínos são autossustentáveis na questão de energia, né? Então, o produtor aproveita esses dejetos, essas carcaças, para a fabricação de bioenergia, uma energia limpa, e isso pode ser feito aí com o uso de algumas tecnologias, como, por exemplo, os biodigestores, que estão sendo amplamente empregados hoje em dia nas propriedades rurais, principalmente de alta produção. As lagoas, né, as lagoas aeróbicas também é um processo importante, e a destinação correta dessas carcaças. Hoje, o principal meio de tratamento dessas carcaças é com compostagem, né, a utilização das composteiras. Também é um processo importante, ambientalmente correto, para que a gente possa dar destino adequado a essas carcaças. Com esses resíduos, o produtor ainda aproveita esses resíduos para a utilização nas pastagens, nas lavouras, né, respeitando sempre as regras ambientais e de sanidade também. Então, são processos aí que vêm sendo empregados cada vez mais nas propriedades rurais, e aquilo que era um problema vem se tornando até uma fonte de renda para os produtores rurais dessa cadeia. A segurança dos alimentos ela é garantida a partir do momento em que o produtor atende às normas e utiliza os procedimentos seguros. Eu poderia dizer quais os principais pontos que precisam estar no radar do produtor que deseja exportar seus produtos? No caso, você poderia dizer para a gente isso? Hoje, como a gente estava dizendo, a febre aftosa sempre foi um limitante com relação às exportações, principalmente da carne suína. Como a gente vem avançando nesse processo da retirada da vacinação, já que a gente não tem a ocorrência aqui no Brasil há muito tempo, isso vem chamando a atenção de outros mercados que melhor remuneram os produtos, né? Como, por exemplo, o Japão, a Coreia do Sul, os Estados Unidos, o mercado europeu. Então, são mercados que melhor remuneram, porém, são mercados muito mais exigentes, né? Então, atualmente, os nossos mercados, né, com exceção de Santa Catarina, que já é livre de febre aftosa sem vacinação há mais tempo, os outros estados vêm aí conquistando esses outros mercados, né? Esses mercados, eles exigem um pouco mais dos produtores, do serviço veterinário, né? Então o produtor tem que estar sempre no radar a questão ambiental, onde é muito cobrado, né? A gente aqui no Paraná mesmo, nos últimos meses, a gente recebeu várias missões de diversos países onde se preocupa muito com a questão ambiental, uso adequado de medicamentos, né? Então isso o veterinário tem bastante participação nesse processo. A questão da rastreabilidade também é algo que vem sendo exigido bastante desses mercados, né? Então aquela carne que está na gôndola lá no mercado europeu, o consumidor quer saber a origem dessa propriedade, quais foram os medicamentos utilizados nesses animais, e a questão sanitária, que é indiscutível e é o primeiro ponto que tem que ser levado em consideração. A ocorrência de doenças de alto impacto certamente vai cercear os mercados, os principais mercados, e vai cercear que seja feito essas exportações, que hoje o Brasil é tão dependente, né, e que a gente precisa tanto alcançar os melhores mercados cada vez mais. Perfeito. Rafael, muito obrigada pela entrevista. Eu te agradeço a participação de hoje aqui no programa, viu? Eu que agradeço, quero agradecer novamente a vocês, ao Conselho Federal de Medicina Veterinária, e nós aqui do Paraná estamos sempre à disposição. Obrigada.